Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com todos vocês? Aqui professor Eudes Anjos e estou passando aqui para dar uma pequena contribuição, né, nas aulas de ciências do 8º ano do ensino fundamental, beleza? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, espero que vocês fiquem atentos aí, né, a essa videoaula. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os seres vivos, né? Nós vamos estudar hoje principalmente uma das principais características, né, dos seres vivos, que é comum a praticamente todos os seres vivos, né? Que é a característica que nós classificamos como reprodução, tá? Uma importante característica dos seres vivos. E é através dessa característica, né, da reprodução, que os seres vivos se proliferam, né? Que a perpetuação da espécie acontece. Então eu espero que todos vocês estejam atentos a esse momento e a gente vai dar início agora à nossa apresentação da nossa videoaula. Beleza? Então vamos aqui todo mundo comigo, acompanhem aí, que a gente vai dar início agora ao nosso momento de interação e conhecer um pouco sobre as principais características dos seres vivos. Beleza? Características gerais dos seres vivos. Isso nós já sabemos, todos os seres vivos eles são formados por células. Isso é uma característica fundamental, né? Para ser classificado como ser vivo, o indivíduo ele tem que ser formado por células. Nós somos formados, nosso organismo tudo é formado por células, por isso nós somos considerados seres vivos, nós seres humanos. Os animais, o gato, o cachorro, são formados por seu organismo, é formado por células, por bilhões de células, né? Os vegetais, as plantas, que também são seres vivos, também são seres formados por milhares, bilhares de células, beleza? Nós estudaremos sobre a célula, né, na parte de citologia um pouco mais à frente, tá certo? Mas são as pequenas estruturas que formam, né, juntas formam os organismos vivos, beleza? Nós temos aqui a segunda característica, necessitam de alimento. Todo ser vivo, ele necessita de alimento para que ele consiga executar, né, as suas funções básicas do dia a dia para a sobrevivência, né? Passam por um ciclo de vida, né? Já a gente vai ver um pouquinho como é que funciona o ciclo de vida dos seres vivos, beleza? E, como eu estava falando antes, na introdução da nossa videoaula, todos os seres vivos, né, eles têm a capacidade de se reproduzir, tá? Os seres vivos, uma das principais características dos seres vivos é essa capacidade aqui, que os seres vivos têm de reprodução, ou seja, de perpetuar a espécie, beleza? Que principal, eu considero essa, além, claro, de serem formados por células, mas como característica principal dos seres vivos, essa aqui, a característica da reprodução, beleza? Passando aqui para diante, os seres vivos em relação à questão da alimentação, da sua nutrição, eles podem ser classificados de dois tipos. O primeiro tipo de classificação dos seres vivos em relação ao tipo de nutrição é essa aqui, são os seres autótrofos. O que significa seres autótrofos? Esse auto vem de automático, beleza? Captem aí essas informações. Então, seres autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. Eu disse, como assim, professor? Seres que produzem o próprio alimento? Exatamente, são seres que não precisam ir a lugar nenhum, eles não precisam sair do lugar onde estão para conseguirem se nutrir. E o maior exemplo disso são as plantas, né? Que se nutrem através de um processo chamado de fotossíntese, né? Onde eles utilizam a luz do sol, enfim, a luz, para conseguir fazer a sua nutrição, tá? São seres autótrofos, eles produzem o próprio alimento, beleza? Dando sequência, o outro tipo de classificação dos seres vivos quanto à nutrição são os seres heterótrofos. Que seres são esses? O que significa a palavra heterótrofo? Heterótrofos são os seres que não produzem o próprio alimento. Por exemplo, a raça humana, os animais, nós, né? Nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Então nós necessitamos, né, de substâncias produzidas por outros seres para nos alimentarem, para nos alimentar, né? Então são seres chamados de heterótrofos, tá? O gato ele precisa se alimentar
de outros produtos produzidos, né, por outros meios. Nós, por exemplo, nós nos alimentamos de arroz, feijão, né, aí vem os nutrientes, carboidrato, proteína, e esses alimentos não somos nós que produzimos, nós precisamos ir lá comprar, nós precisamos que alguém produza, né, que nasce uma fruta, que nasce de uma planta, você vai lá e pega. Nós não conseguimos produzir, portanto necessitamos de outros meios, de outras substâncias, né, para que seja produzido o nosso alimento. Portanto, nós da raça humana, a maioria dos animais, né, o gato, o cachorro, o papagaio, são animais considerados heterótrofos, beleza? Então nós temos aqui, voltando, os autótrofos, seres que produzem o próprio alimento, que é o caso dos vegetais, as plantas, né? E os seres heterótrofos, que são seres que não produzem o próprio alimento, né? São animais que se alimentam de substâncias produzidas por outros seres, beleza? Passando aqui adiante, aí aqui, acredito que todos vocês já tenham escutado sobre isso, né, em alguma aula ou algum comentário de alguém em outra oportunidade, né? Nós temos dos heterótrofos, nós temos aqui os tipos, as classificações dos animais, né, da alimentação heterótrofa. Então nós temos os seres que são herbívoros, né? O que são os seres herbívoros? São aqueles seres que só comem plantas, folhas, sementes, esses são os seres herbívoros. E aí aqui embaixo nós temos os carnívoros, esse é onde entra a nossa classificação da maior parte dos seres humanos, são aqueles que se alimentam de carne, né? Que ingerem a carne de outros animais, como por exemplo nós que nos alimentamos da carne do boi, do frango, né? Do porco, né? Suíno, enfim, e aí vai, beleza? E nós temos os animais que são considerados onívoros. O que são seres onívoros? São aqueles que se nutrem de plantas e também de outros animais, né? Eles se alimentam dos dois tipos de alimentos aí, beleza? Recapitulando, a alimentação heterótrofa, ela compreende os herbívoros, que são aqueles que só se alimentam de folhas e sementes, os carnívoros, que se alimentam de carne, e os onívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas e outros animais, beleza? Na maior parte da classificação aqui, os seres humanos dizem, né, uma parte deles, que na consideração majoritária, nós somos carnívoros, nós também somos carnívoros, mas nós também nos alimentamos de vegetais. Quem come verduras, legumes ali, também pode estar incluído nessa classificação dos onívoros aqui, porque são os animais que se alimentam de plantas e de outros animais também, beleza? Passando aqui adiante. Aí aqui eu estava falando agora há pouco das principais características dos seres vivos, e uma delas é possuir um ciclo de vida, né, que os seres vivos têm. Então isso aqui é simples, é uma coisa que é comum para todos os seres vivos. O que é comum para os seres vivos? Nascerem, né, isso aqui são características fundamentais, porque de fato nós sabemos que isso acontece com os seres humanos, com os seres vivos no geral também. Nascem, se desenvolvem, eu acrescentaria aqui, né, depois do desenvolvimento, ou antes até, o crescimento. Nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, envelhecem e morrem, né? Esse aqui é o ciclo de vida básico, né, da maioria dos seres vivos, ou de todos os seres vivos, eu poderia acrescentar assim, para generalizar de fato, né? Nascer, crescer, desenvolver, se reproduzir, se envelhecer e morrer. Esse é o ciclo de vida dos seres vivos, beleza? Um detalhe importante é que ele fala que esse ciclo de vida aqui, ele não tem um tempo fixo ou estipulado, ele tem duração variável. Tem animais ou seres vivos que vivem um pouco mais, tem animais que vivem um pouco menos, esse ciclo é variável. O importante que nós saibamos é que eles passam por essas etapas de nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer, tá? Esse é o ciclo básico de vida dos seres vivos, tá bom? Vamos passar aqui adiante. Outra característica dos seres vivos também é possuírem o habitat. Cada tipo de ser vivo possui o habitat, onde vive, o lugar onde vivem, né?
Habitat significa isso, é o local onde os seres vivos moram, onde eles vivem. E aí, como já de conhecimento de todos, são vários os tipos de habitat. Nós temos os habitats aquáticos, nós temos o habitat terrestre, o aéreo, florestas, lagoas e etc. Vários outros tipos de habitat aí, tá? Que os seres vivos costumam morar, habitar, na verdade. Beleza? Passando aqui adiante, nós temos aqui, aí nós vamos começar agora a falar um pouco sobre as principais características, na verdade, a principal que eu considero, né, característica dos seres vivos, né? Eu já disse, tem uma lá que é fundamental, que é possuir célula. Para ser um ser vivo, ele tem que ser dotado de células, ele tem que ter células, ele é formado por células. Mas das características, né, fundamentais, eu considero a reprodução uma das mais importantes, né? Então nós temos aqui mecanismos de reprodução. Todos os seres vivos têm capacidade de produzir descendentes. É por isso que a nossa espécie humana, por exemplo, ela se perpetua, né? Porque os organismos, os seres humanos mais velhos, eles vão produzindo sementes, que são seus filhos, os seus filhos crescem dentro daquele ciclo e vão produzindo mais descendentes, e assim a nossa geração, né, vai se perpetuando, né, a de seres humanos, beleza? E é através da reprodução, né, que os seres vivos produzem descendentes, né? O mecanismo de reprodução nos seres vivos é muito variado. Existem vários tipos de reprodução nos seres vivos. E nós vamos começar a ver isso agora em resumo para vocês. Beleza? Tanto os seres unicelulares quanto os pluricelulares podem se reproduzir. Só uma dica. O que são seres unicelulares, né? Unicelulares, pessoal, são seres que só possuem uma única célula. O ser vivo, na verdade, é aquela célula única. Existem seres assim. Um pouco mais na frente, na classificação dos seres vivos, vocês vão ver, né, vocês vão tirar a dúvida, né, dessa classificação aí. Mas seres unicelulares são seres que possuem uma única célula. Tá? O organismo dele é a própria célula que é a única dele, beleza? E os seres pluricelulares. O que são seres pluricelulares? São seres que possuem mais de uma célula. Por exemplo, é o nosso caso. Seres humanos são seres pluricelulares. Por quê? Porque o seu organismo é formado por bilhões de células. Beleza? O gato, o cachorro, enfim, todos são seres pluricelulares. As plantas, os vegetais, são seres pluricelulares que são formados por mais de uma célula, tá? Duas ou mais. Beleza? Quanto à reprodução, os organismos, pessoal, eles podem ser classificados em dois tipos. Ou o organismo, ele é o tipo de reprodução, né? Pode ser assexuada, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Vou explicar para vocês agora qual é a diferença. Reprodução assexuada, reprodução sexuada. Só uma dica para vocês aí, que estão iniciando o estudo de biologia, que é o estudo da vida. Na biologia, pessoal, qualquer palavra que vier precedida de A, esse A indica uma negação, tá? Indica que não existe, tá? Então aqui, ó, assexuada é uma negação. Vou explicar o sentido do assexuado e vocês vão compreender o porquê que esse A indica não, indica negação. Beleza? Então, recapitulando, a reprodução dos seres vivos podem ser por dois tipos, assexuada e sexuada. Vamos lá, vamos aos exemplos. A reprodução assexuada, que tem o Azinho aqui que eu falei para vocês, ó, é a reprodução que o único indivíduo, ele origina os filhos, ele origina os seus descendentes. Ele sozinho consegue fazer a própria reprodução para gerar um descendente, para gerar um filho. Eu disse, como assim? É um negócio meio louco, né? Como é que o próprio indivíduo sozinho consegue realizar a reprodução, consegue gerar um filho, um descendente? Existe, é exatamente o que nós vamos ver agora, a reprodução assexuada. Ó, aqui na reprodução assexuada não há troca de material genético, né? Através de células especiais para a reprodução.
Nesse exemplo aqui, vocês estão vendo, ó, que esse animalzinho aqui, ele se partiu, tá vendo, ó? E dos 3 pedacinhos que foram partidos dele, 3 novos indivíduos se formaram. Estão vendo aqui, ó? Ok? Vou explicar que tipo de reprodução assexuada é essa. Vamos lá. Olha só. A reprodução assexuada, ela pode ser dividida em 3 tipos, né? Nós estamos vendo aqui os principais tipos de reprodução assexuada. Bipartição. O que significa isso, Wilson? É assim, pessoal, ó, o indivíduo, ele parte-se em 2. Isso é natural desse tipo de ser vivo, né? Nós temos aqui, por exemplo, o paramécio, ó. Esse paramécio aqui, ele se dividiu em 2, ó. Tá vendo? Ó, ele tinha um organismo só. Ele dividiu o próprio corpo em 2 partes e gerou um novo indivíduo, ou melhor, 2 novos indivíduos. Gerou aqui o seu descendente, tá? Isso aqui, ó, o nome bipartição, bipartição. Ele se parte ao meio, gerando um descendente, tá? Como se fosse um filho, gerando um filho, tá certo? Passando aqui adiante, nós temos aqui outro tipo de reprodução assexuada, que é a laceração ou regeneração, tá? Aqui nós temos a planária. Planária é um dos maiores exemplos de reprodução assexuada por laceração. O que é que vocês estão vendo aqui? Estão vendo a planária completa, o organismo da planária completo. O que é que aconteceu? Ele se dividiu em 3 partes. A parte que falta nesse organismo da planária regenera e vira um novo indivíduo, tá certo? Essa parte aqui veio para cá, ó, a partezinha da cabeça da planária aqui e do rabinho da planária vai se regenerar e vai virar um novo indivíduo, regenerando-se, certo? E aqui, ó, o rabinho aqui da planária, a cauda da planária, tá? Então tá faltando a partezinha do tronco e da cabeça. O que é que acontece? O que é que vai acontecer aqui? Vai haver uma regeneração e vai virar um novo indivíduo. Então, de uma só planária, houve a formação de 3, tá certo? É um tipo de reprodução assexuada. Ele não precisa de nenhum outro indivíduo para fazer a própria reprodução. Ele faz a reprodução, geração dos descendentes, sozinho, tá? E o caso mais bacana é o que a gente vai ver aqui. Desculpem. Que é o último tipo aqui, dos principais, da reprodução assexuada, que é o brotamento ou geniparidade. O que é isso? De um organismo brota outro, que pode se destacar do primeiro e passar a ter uma vida independente. Tá aqui, ó, a esponja marinha. Tá? Ela se partiu aqui, ó, o brotozinho que tinha na esponja marinho, né? Se parte virando um novo indivíduo. Tá certo? Isso acontece também na hidra. Ó, esses brotozinhos da hidra se partem e viram um novo indivíduo, vira uma nova hidra, tá certo? Então é por brotamento, os brotinhos saem, se deslocam do organismo, do corpo deles e viram novos indivíduos. Ah, e o outro aqui não morre? Morre não, ele se parte. Isso é natural desses animais, né? Desses seres vivos, eles se partem, aqui o broto, se parte, né, e vira um novo indivíduo aqui, beleza? Mas isso é comum nesse tipo de ser vivo aqui. Nós estamos vendo aqui o exemplo do brotamento, né, da esponja marinha e da hidra, beleza? Então vamos passar aqui adiante. E aí nós estávamos vendo o tipo de reprodução sexuada. Nós vamos passar agora para a reprodução sexuada. Nós estávamos vendo a assexuada, que é aquela que o indivíduo não precisa de outro, né, para gerar um descendente. Na reprodução sexuada, nós temos, pessoal, a necessidade, né, de haver troca de material genético, tá? O maior exemplo da reprodução sexuada são os seres humanos, tá? No nosso caso, para que nós consigamos gerar um descendente, gerar um filho, há necessidade da troca genética do material do ser masculino com o ser feminino, tá? A troca do material genético, chamado de gametas, é o gameta masculino e o gameta feminino. Quando o gameta masculino e o gameta feminino se unem, né, trocando esse material genético,
a geração de um filho, certo? Então, só para fazer aqui o resumo, na reprodução sexuada, há a troca de material genético entre dois seres, geralmente um masculino e um feminino, né? O gameta masculino e o feminino, tá certo? Então nós vamos dar sequência aqui. Nós vamos dar sequência aqui à nossa aula. Lembrem-se, essa palavra gameta, gametas, é crucial para a reprodução sexuada, beleza? Essa palavra aqui, ó, gametas, é crucial para isso, beleza? Então vamos ver aqui o que são esses gametas. Olha só, na reprodução sexuada com participação de gametas, podemos reconhecer dois tipos de célula, o gameta masculino e o gameta feminino. Aqui eu acho que todos vocês já escutaram falar. O gameta masculino, eu vou falar aqui da espécie humana, nós que temos reprodução sexuada. O gameta masculino é chamado de espermatozoide. Espermatozoide é o gameta masculino. O gameta feminino é chamado de óvulo. Gameta masculino do homem, né? Espermatozoide. Gameta feminino da mulher é o óvulo. Beleza? Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Tranquilo? Mas lembrem, na reprodução sexuada tem que haver a participação dos dois gametas, o masculino e o feminino. Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, óvulo. Beleza? Passando aqui adiante, vamos lá. E aí, pessoal, quando esses dois gametas se unem, quando o gameta masculino, que é o espermatozoide, né, ele consegue entrar ou penetrar no gameta feminino, que é o óvulo, né, isso é chamado de fecundação. Fecundação é o exato momento onde ou quando o espermatozoide consegue penetrar o óvulo, beleza? E aí existem dois tipos de fecundação, a externa e a interna, que a gente vai ver aqui agora, beleza? Desculpem. Olha só, a fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea, normalmente na água, como é o caso da maioria dos peixes e anfíbios. Por exemplo, o sapo, né? O sapo, para ele fazer a reprodução, eu sempre costumo dizer isso nas minhas aulas, quando o sapo vai fazer a reprodução, geralmente, eu já vi, né? Quando está no período chuvoso, eu já vi o sapinho em cima da sapinha, né? Vocês podem estar rindo aí agora, mas o sapinho em cima da sapinha. Todo mundo pensa que o sapo macho ali, a fêmea, né, estão fazendo algum tipo de coito ou relação sexual. Não, eles não estão fazendo isso, eles estão namorando ali, tá? Então ali, ó, quando eles estão ali, o que é que acontece? A fêmea, né, no caso, ela libera os óvulos e o macho também na água, e lá na água acontece a fecundação. O gameta masculino se junta com o gameta feminino e acontece a geração de um novo indivíduo. Beleza? Ok? Mas acontece também, pessoal, a fecundação interna, que é quando ocorre no interior do corpo da fêmea, né? Aí, pessoal, na fecundação interna, já tem a necessidade de haver o coito. O que é o coito? O homem, o macho, né, o que tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele tem que introduzir, né, o gameta dentro do corpo da fêmea. É o que acontece com a gente, com nós seres humanos, né? Vocês vão ver um pouquinho sobre isso lá na frente, no 8º ano também. Beleza? E a fecundação interna. Tanto é que quando uma mulher engravida, vocês percebem que o nenenzinho ele nasce dentro da barriga da mãe, e isso acontece com muitos animais, né? A fecundação ela é feita dentro do corpo da fêmea, tá certo? E isso vocês vão ter um pouquinho mais de detalhes um pouquinho lá na frente, beleza? Lembrem-se, fecundação externa, a fecundação é feita geralmente na água, né? Os dois indivíduos jogam seus gametas na água, lá na água os gametas fecunda, o espermatozoide fecunda o óvulo, tá certo? Na fecundação interna não, acontece dentro do corpo da fêmea, beleza? Passando aqui, olha, isso aqui, pessoal, é uma foto
Essa foto eu guardo comigo desde sempre. É uma foto histórica para o mundo da ciência. Essa foto aqui foi uma foto tirada por um médico, se eu não estou enganado, foi um médico australiano, certo? Ele estava fazendo uma cirurgia em uma mulher, na região aqui da barriga, aqui embaixo, né? Perto do útero da mulher, do ovário. E aí, no exato momento da cirurgia, o ovário da mulher liberou um óvulo, tá? Isso aqui é o ovário da mulher e está liberando o óvulo. É esse óvulo aqui, amarelinho, ó, que o espermatozoide fecunda para gerar um filho, tá certo? Essa foto aqui é espetacular, tá certo? Aqui o ovário liberando no exato momento aqui, ó, o óvulo. Antes, como é que ele conseguiu ver isso? Porque na hora da cirurgia que ele estava fazendo, ele percebeu que o ovário da mulher estava liberando o óvulo. E aí, ele fez essa fotografia maravilhosa aqui, beleza? Aqui nós temos o exemplo dos espermatozoides, né? Que é o gameta masculino tentando fecundar o gameta feminino, que é o óvulo, tá certo? Depois, na frente, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esses detalhes aí, de como é esse processo de fecundação, mas só saibam que fecundação é o momento exato que o espermatozoide fecunda ou entra, né, no óvulo, beleza? Gente, ou seja, aqui nós temos, né, um pouquinho, né, das características principais dos seres vivos, dentre as quais eu destaco que, primeiro, que para ser vivo tem que ser formado pelo quê, pessoal? Por células. O organismo é formado por células, são minúsculas estruturas que vocês vão estudar um pouquinho lá na frente, beleza? E a principal característica do ser vivo, eu considero a reprodução. Por quê? Porque é através da reprodução que há a proliferação dos descendentes, né? Que acontece a continuação da espécie, beleza? Eu espero ter ajudado, pessoal, aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço a todos do professor Eudes, beleza? Valeu, pessoal, show!